Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando essa rodada de domingo, dia 27 de abril. Separei para vocês aqui 12 jogos para a gente analisar nessa rodada, né? Muitos jogos interessantes. E no final do vídeo eu vou estar deixando um bilhete pronto e logo seguido um bingo aí para a gente brincar nesse domingão, tá show? Já peço a ajuda de vocês para deixar um like aqui no vídeo que é muito importante, né? Vai estar ajudando aí no trabalho aqui do BetGreen e também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, né? E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho do lado para estar recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. Lembrando que o bilhete e o bingo desse sabadão tá vivo, né? O bilhete bem perto de bater e o bingo também vai ficar restando aí apenas o jogo do Nacional do Uruguai para bater, né? Nosso bingo aí. Então a gente tá aí numa sequência boa aí, né? Esse sabadão aí muito bom, tá batendo a maioria dos jogos, né? Tá batendo na lógica, né? E vamos torcer para que esse domingo seja a mesma coisa, né? Que seja aí um domingo muito lucrativo. Nessa rodada de domingo a gente vai ter aqui campeonato holandês, campeonato italiano, Copa da Suíça, campeonato inglês da terceira divisão, campeonato inglês Premier League, Copa da Inglaterra, né, semifinal entre Nottingham e Manchester City, Superliga da Turquia, campeonato francês Ligue 1, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B e campeonato português Liga Portugal. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, jogo bem cedo, né? Deixa eu voltar, cara, eu sempre esqueço que esse flashcore atualizou, né? Deixa eu abrir aqui na próxima aba, pronto. Vamos estar analisando aqui o jogo do campeonato holandês primeira divisão, vamos ter o líder do campeonato Ajax contra o Sparta Rotterdam. 9h30 da manhã esse confronto, jogo muito bom aí pro Ajax vencer, né galera? A gente vai ver o Ajax aí na liderança do campeonato com 73 pontos, são 6 pontos de vantagem pro seu rival PSV, né? Porém na última rodada o Ajax foi surpreendido pelo Trash e tomou uma goleada de 4-0, né? Então precisa mais do que nunca aí vencer esse jogo para manter aí essa vantagem para cima do seu rival PSV, né, e tentar buscar esse título holandês. O Sparta Rotterdam só vai cumprir tabela, né, não tem chance de ser rebaixado e também não tem chance de conquistar nada aqui em cima, né, talvez uma vaguinha aqui na Liga da Conferência Playoffs, né. Tem aqui oportunidade porque o Heerenveen está aqui com 37 pontos, né? Mas teoricamente eu não vejo essa equipe brigando aí para ficar entre os 8 melhores. Está numa sequência boa de 3 vitórias seguidas, mas eu particularmente confio bastante aí na vitória do Ajax, né? Os últimos 5 jogos do Ajax, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Rotterdam, 4 vitórias e 1 empate, né? Uma dessas vitórias no amistoso aí contra o Den Haag, equipe da segunda divisão. O Ajax no confronto direto tem 4 jogos aí, 4 vitórias, né? E 1 empate aí nesse confronto direto. Então acredito aí que o Ajax não vai decepcionar, né? Acredito aí que tem tudo para vencer, pagando um odd aí de 1,45, 1,50, né, odd mais alto. Acredito que vale a pena a gente pegar uma vitória do Ajax com essa odd, até mesmo para fazer entrada simples, né? Então, primeira opção aí, a gente vai pegar a dica casa vence, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Agora vamos aqui para o próximo jogo, campeonato italiano, né? Vamos ter um grande jogo aqui, Inter de Milão contra a Roma. A gente vai ter esse jogo aí 10 horas da manhã, onde a Inter vai estar jogando em casa e acredito que tem favoritismo, né? Líder do campeonato aí, apenas pelo saldo de gol, né? Porque tem a mesma pontuação Napoli, né? Que tem 71 pontos também. A Inter acabou decepcionando na última rodada, perdeu para o Bolonha e deu oportunidade aí do time do Napoli ainda brigar por esse título, né? Então o Inter precisa mais do que nunca dessa vitória em casa. Já o time da Roma está em 7º lugar com 57 pontos, podendo chegar a 60, né? E brigar até mesmo aí por vaga na Champions, né? Ficar entre os 4 melhores. Então promete ser um grande jogo aí, esse confronto entre Inter e Roma. Os últimos 5 jogos da Inter de Milão, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos da Roma, 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto só da Inter, né? 4 vitórias da Inter e 1 vitória da Roma, né? Então tem tudo aí pra gente assistir a Inter vencer esse jogo, né? Tem o favoritismo, né? A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, né? Inter para vencer. E a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Inter. Placarzinho magro aí de 1-0.
Agora o próximo jogo aqui, Copa da Suíça, a gente vai ter aqui o Basel jogando em casa contra o Lausanne. Jogo que acontece 10h30 da manhã, jogo onde eu vejo o favoritismo do Basel, né, que está numa sequência muito boa de 5 vitórias seguidas. O Lausanne aí tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, e no confronto direto o Lausanne costuma levar melhor, né? Porém, o momento do Basel, na minha opinião, é bem mais interessante, especialmente jogando em casa. É um jogo válido aí pela semifinal, é jogo único, né? Então acredito que Basel vai tentar buscar aí essa vaga para a grande final, né, e conquistar esse título da Copa da Suíça, especialmente que a equipe vem apresentando um bom futebol. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, né, Basel para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Basel. Agora o próximo jogo aqui, terceira divisão da Inglaterra, a gente vai ter o campeão, né, já aí antecipado, Birmingham, jogando em casa contra o Mansfield. Esse jogo que acontece às 11 horas da manhã, na minha opinião, mesmo o Birmingham sendo já campeão antecipado, já garantiu aí automaticamente também seu acesso, né, para a Championship da próxima temporada. Acredito que a equipe vai querer mostrar serviço aí e comemorar esse título na última rodada jogando em casa, né, última não, né, penúltima rodada, né, penúltima? Não, vão ficar faltando mais 2 rodadas, né? Mais 2 depois dessa. Então, assim, é uma equipe que vai tentar buscar essa vitória aí diante de sua torcida para comemorar esse título, né? E ainda não perdeu em casa, né? São 18 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Então é uma equipe aí que fez a temporada digna, né? De título e, consequentemente, de acesso aí para a Championship. Já o Mansfield ainda tem chance, né? Matematicamente aí de ser rebaixado, porém muito difícil, né? Porque o Crowley e o Bistro Hove aqui já fizeram 45 partidas, então só vão ficar restando uma partida, então só pode chegar a 46 pontos, né? Então o Mansfield não vai ser rebaixado, só vai cumprir tabela mesmo, e com isso eu vejo o grande favoritismo do Birmingham para vencer, né? O confronto direto aí no primeiro turno ficou um empate, 1-1, né? O Birmingham jogando fora de casa contra o Mansfield, e agora acredito aí que diante de sua torcida vai conquistar aí mais uma vitória aí para poder fechar com chave de ouro, né? Essa bela temporada que a equipe fez. Primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Premier League, vamos ter um grande clássico aqui, né? Liverpool contra o Tottenham, jogo meio-dia e meio, jogo válido aí pela rodada 34, né? Então Liverpool aí próximo, né? Já completamente campeão aí da Premier League, tá com 79 pontos, vencendo esse jogo aí já se sagra campeão antecipadamente, né? Faltando aí 4 rodadas, né, por fim, porque vão ficar restando 12 pontos aí pro Arsenal, então ele pode chegar aí a 79, né? Que é a mesma pontuação. Então assim, o empate aqui, o Liverpool já é campeão, né, galera? Então acredito aí que não vai decepcionar, especialmente em casa, né? Então vai se consagrar campeão aí diante de sua torcida aí contra o Tottenham, que tá muito mal, né? Tottenham lá embaixo, não tem chance de ser rebaixado porque os 3 aqui já foram rebaixados, né? O Ipswich, o Leicester e o Southampton, né? Então só vai cumprir tabela aí e simplesmente temporada horrível, né? 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, são 3 vitórias do Liverpool e 2 vitórias do Tottenham. Aqui nesse jogo, galera, eu particularmente estou bem confiante aí na vitória do Liverpool, até mesmo com uma vantagem considerável, né? Então a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa menos um handicap asiático, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 para o Liverpool. Agora o próximo jogo que a gente vai analisar aqui é a Copa da Inglaterra, né? Grande semifinal aí entre Nottingham e Manchester City, né? Jogo que acontece meio-dia e meio. Na minha opinião, o Manchester City aí não vai ter vida fácil, especialmente que o time do Nottingham é uma equipezinha chata, faz uma ótima temporada, né? Por sinal. Então eu vejo esse jogo aqui interessante para ambos marcam, tá? Acredito que o Nottingham em casa aí vai marcar um golzinho e o Manchester City com sua força também vai tentar buscar aí essa vitória e tem chance de marcar um golzinho também, né? Os últimos 5 jogos do Nottingham, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, e o Manchester City 4 vitórias, um empate, né? Tá numa sequência muito boa. Para a temporada não ser horrível, né? Acredito que o Manchester City vai tentar buscar esse título, né? Pegar aí essa final aí e brigar por esse título aí da Copa da Inglaterra, né? Confronto direto são 3 vitórias do Manchester City, uma vitória do Nottingham e um empate aí nos últimos 5 jogos. Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Manchester City, né? Acredito que a camisa aqui vai pesar um pouquinho e o Manchester City vai vencer esse jogo, né? Lembrando que é a localização neutra, tá? O jogo vai ser lá em Wembley.
Agora vamos aqui para o próximo jogo, Superliga da Turquia, né? A gente vai ter aqui o Eyüpspor contra o Galatasaray. 1h da tarde esse jogo, jogo onde eu vejo o favoritismo do Galatasaray, né? Que está muito próximo aí de conquistar esse título. O Fenerbahçe já jogou nessa rodada e venceu, né? Então está aí com 75 pontos. E nesse exato momento o Galatasaray está com 77, né? 2 pontos de diferença, porém pode colocar 5 pontos de vantagem, né? E ficar dependendo apenas dele para ser campeão, né? Lembrando que são 36 rodadas, né? Então vão ficar restando mais 5 rodadas aí, e no próximo jogo o Galatasaray vai estar jogando em casa e possivelmente vai somar mais 3 pontos, então vão ficar restando 3 partidas aí, 9 pontos, e o Fenerbahçe precisa fazer o serviço aí no próximo jogo clássico contra o Besiktas, né? Então não vai ser tarefa fácil pro Fenerbahçe não, então Galatasaray depende apenas dele, né? Vai pegar o Eyüpspor, que fez um primeiro turno muito bom, agora no segundo turno já caiu um pouquinho de produção, né? Mas está aqui com 50 pontos ainda brigando, né? Para tentar pegar aí uma vaga na Conference League ou até mesmo Liga Europa. Os últimos 5 jogos aqui do confronto direto, na verdade 2, né? Teve uma vitória do Galatasaray por 4-2 no amistoso 2017 e no final do ano passado um empate de 2-2, né? O Eyüpspor aí, como eu falei no primeiro turno, fez uma boa campanha, né? O Galatasaray 24 vitórias seguidas, né? Tá numa sequência sensacional. E aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Galatasaray. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Francês, Ligue 1, vamos ter aqui o Olympique Marseille contra o Brest. Jogo que acontece 3h45 da tarde, jogo válido pela rodada 31, e o Marseille que vai em busca dessa vitória aí, porque o Lyon nesse exato momento está vencendo, está chegando a 54 pontos, está ficando apenas 1 ponto atrás do Marseille, né? Lembrando que os 3 primeiros vão para a fase de Liga da Champions, e o quarto colocado participa daquela repescagem, né? Aquela qualificação. Então o Lyon já está aí na cola, né? Do Marseille. Além disso, tem também aqui o Nice e o Strasbourg, né? Todas essas equipes aí com chance, né? Além disso, tem o Lille que vai jogar também nessa rodada aí, pode chegar a 56 pontos. Então, assim, tá bem bolado aí essa segunda posição até a oitava, até a sétima, vamos dizer, né? Então, todo mundo aqui do 7º lugar para cima tem chance aí de pegar até mesmo vice-liderança do campeonato, né? Então, vai ser um jogo interessante pra gente assistir, tá? O Brest, como eu falei, tá aqui em 9º lugar com 44 pontos, já corre por fora, né? Não tem chance, assim, matematicamente tem 12 pontos, pode chegar a 56, matematicamente tem, mas é muito difícil, é 99% aí de não conquistar nada aqui em cima, né? A turma aqui teria que perder todos os jogos aí, e o Brest venceu os 4 jogos que restam, né? Então, acredito que esse jogo aí tá bem mais viável para o Marseille vencer, né? O Marseille que não tem feito bons jogos nos últimos 5, né? São 2 vitórias e 3 derrotas, e o Brest 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, equilíbrio total, né? 2 vitórias do Marseille, 2 vitórias do Brest e 1 empate. Acredito que o fator de estar jogando em casa aí e brigando para se manter aí entre os 3 melhores, acredito que o Marseille chega como favorito, né? Pagando aí uma odd de 1,50 para vitória, né? Vale a pena aí a gente fazer até entrada simples. Então a gente vai pegar a primeira opção, indica casa vence, né? Marseille para vencer, e a segunda opção, casa mais de 1 gol e meio, né? No caso, Marseille para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa. Agora vamos aqui para o próximo jogo, vamos ter um grande clássico aqui no Campeonato Brasileiro, né? Vamos ter aqui Flamengo e Corinthians, né? Reunindo aí os 2 times com as maiores torcidas do Brasil, né? Flamengo aí promete lotar o Maracanã, né? A última vez que eu vi aí já estava com mais de 60 mil ingressos vendidos, então vai ser aí um Maracanã lotado mesmo, né? Possivelmente aí, quem sabe até uns 70 mil torcedores aí para assistir Flamengo e Corinthians nessa rodada, né? O jogo vai ser no Maracanã, 4 horas da tarde, e a gente vai ver na classificação o Flamengo em segundo lugar com 11 pontos, né? Ainda não perdeu nesse brasileiro, né? Nessas 5 primeiras rodadas, 3 vitórias e 2 empates, e o Corinthians que está aqui com 7 pontos, né? 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, está aqui em 8º lugar. No confronto direto entre Flamengo e Corinthians e Flamengo, são 2 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Corinthians e 2 empates, né? Tem um equilíbrio aí nesse confronto direto, né? E não era de se esperar mesmo, né? São 2 ótimas equipes. De um lado a gente vai ter a Arrascaeta, né? O camisa 10 ali comandando o meio de campo do Flamengo, e do outro lado a gente tem Memphis Depay, né? Então promete ser um grande jogo. Primeira opção para esse jogo, galera, a gente vai pegar aqui a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Acredito que vai bater aí 2 gols ou mais, e a segunda opção, casa vence, né? Flamengo para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo.
Agora vamos aqui para a Série B do Brasileirão, vamos ter aqui o Amazonas contra o Atlético Goianiense, 4h30 da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Amazonas, na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver as duas equipes lá embaixo, né, especialmente o Amazonas que ainda não venceu, né, 1 empate, 3 derrotas aí nessas 4 primeiras rodadas, e o Atlético Goianiense 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, né, duas equipes que têm a defesa vazada, né, e o Amazonas com um ataque aí bem fraco, né, o Amazonas que marcou apenas 1 gol nesses 4 primeiros jogos, né. Acredito que agora jogando em casa vai tentar buscar aí a sua primeira vitória, não? Ou quem sabe até um empate que não seria tão ruim, porque o Atlético Goianiense é uma boa equipe, né? Jogando em casa aí nos últimos 5 jogos, o Amazonas tem 2 empates e 3 derrotas, não venceu nesses últimos 5 jogos, e o Atlético Goianiense fora de casa, 2 empates e 3 derrotas, também não venceu nos últimos 5 jogos fora de casa, né? Então promete ser um jogo equilibrado, né? Vamos dizer assim. A primeira opção que a gente vai pegar para esse jogo é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Português, Liga Portugal, a gente vai ter aqui o jogo entre Boa Vista e Sporting, 4h30 da tarde esse jogo bem importante aí pro Sporting, né, que tá aí nessa briga por título, né, junto com o Benfica, né, mesma pontuação aí, né, o Sporting 72 pontos, Benfica também, e o saldo de gol aqui do Sporting é melhor, né, o Sporting tem 53 gol positivo, né, de saldo, e o Benfica tem 49, né, diferença aí de 4 gols, e promete aí ter essa disputa até o final do campeonato mesmo, né? Acredito que o título vai ser decidido na última rodada. O Boa Vista, por sua vez, aí o último colocado, possivelmente vai ser rebaixado, né? Situação bem complicada, né? São 6 pontos de diferença para o Estrela da Amadora, que é o primeiro fora, né, da zona do rebaixamento. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vê aí 4 vitórias do Sport e 1 vitória do Boa Vista, né? Acredito que mesmo jogando fora de casa aí, o Sporting tem favoritismo para vencer, e a gente vai ter também aqui o mercado de gols que é bem favorável, né? Primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Sporting. Agora o nosso último jogo aqui, mais um grande jogo dessa rodada do Brasileirão, né? Vamos ter Palmeiras contra Bahia, 6h30 da tarde esse jogo, né? Palmeiras vai estar jogando em casa, Palmeiras que está numa sequência muito boa, né? Então eu particularmente vejo o grande favoritismo do Palmeiras, líder do campeonato aí com 13 pontos, né? 4 vitórias e 1 empate, e o Bahia por sua vez, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, né? Conseguiu sua primeira vitória no Brasileirão na última rodada contra o Ceará no Clássico Nordestino, né? Mas o momento do Palmeiras é muito bom, né? Palmeiras nos últimos 10 jogos, se a gente for ver aqui, são 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas, né? A derrota foi lá no mês 3 pelo Paulistão, né? Na grande final contra o Corinthians, né? Perdeu o jogo em casa por 1-0, depois empatou em 0-0, mas depois que iniciou aí, por exemplo, a Libertadores, né? O time não perdeu mais, né? Foram 7 vitórias seguidas, né? O Bahia, por sua vez aí, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Bahia que tá bem na Libertadores, por sinal, né? Conquistou a vitória fora de casa contra o Nacional do Uruguai, e na última rodada da Libertadores venceu o Atlético Nacional por 1-0, né? Então tá bem na Libertadores aí o Bahia. No confronto direto, 3 vitórias do Palmeiras, 1 vitória do Bahia e 1 empate. Nesse jogo aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Na minha opinião, eu vejo favoritismo aqui do Palmeiras, especialmente em casa, né? Com o apoio de sua torcida. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Palmeiras. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa rodada. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto, né? O bilhete da rodada, e logo em seguida o nosso bingo. E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, né, o bilhete desse domingão, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou, Campeonato Inglês, Premier League, né, valendo título, né, jogo entre Liverpool e Tottenham. Acredito que o Liverpool não vai decepcionar, então a gente pegou vitória do Liverpool nesse confronto aí, valendo título, né, pro Liverpool. E o segundo jogo, a gente pegou aqui Campeonato Brasileiro Série A, jogo entre Flamengo e Corinthians, a gente selecionou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. E o terceiro jogo, também do Brasileirão, né, jogo entre Palmeiras e Bahia, a gente pegou Palmeiras vence com empate anula, né, para dar aquela garantia extra. No final, a gente teve uma odd de 2 e 3, a gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$203,72. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora a seguir eu vou deixar para vocês o bingo da rodada, tá, galera? E nosso bingo ele ficou assim, ó.
O bingo desse domingão a gente pegou 4 jogos. O primeiro jogo aqui é campeonato holandês, Ajax contra o Sparta Rotterdam, a gente pegou vitória do Ajax. Segundo jogo, Copa da Inglaterra, jogo entre Nottingham e Manchester City, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Terceiro jogo, campeonato francês, Ligue 1, vamos ter aqui o Olympique Marseille contra o Brest, a gente pegou vitória do Olympique Marseille. E o quarto jogo, né, o quarto e último jogo do nosso bingo, campeonato português, Liga Portugal, jogo entre Boa Vista e Sporting, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 3,98, né, ficou uma odd aí bem interessante, e o bingozinho aí que tem tudo para poder bater, né, para dar green nessa rodada aí de domingo, né, galera, ficou um bingo aí bem interessante. Lembrando a todos vocês que eu vou estar deixando o link desse bingo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, né, é só você clicar no link, você já vai direto para o bilhete pronto, aí é só você colocar o valor que você deseja, né, fazer a entrada, e se por acaso você não tiver conta lá na Estrela Bet, que é onde a gente fez esse bilhete, né, você já clica no link e faça seu cadastro e aproveita as vantagens, né, tem muitas vantagens dentro do site, tem a opção de criar aposta, encerrar aposta antecipada, né, igual o jogo do Marseille aqui, se o Marseille fizer 2 gols de diferença já dá o green, né, para a vitória do Marseille, então tem essa opção que é bem interessante. Tem as odds turbinadas, né, toda rodada aí jogos importantes tem odds turbinada, e os bilhetes turbinados também, né, quanto mais jogos você coloca no bilhete, mais ele te dá uma porcentagem de possíveis ganhos, né, então clica no link aí, faça seu cadastro na Estrela Bet e aproveita essas vantagens, e também aproveita para criar esse bingo aí, que ficou muito interessante, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, e quem puder também divulga, né, o link desse vídeo aí nas suas redes sociais com seus amigos, convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nesse domingão, e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera, valeu, valeu, fui!